Olá, meu nome é Marina, Lucas e Eli, nós somos do Ministério de Adoração da Igreja Presbiteriana Reviver, no Taquari, em Brasília. E é uma alegria estarmos nesse momento louvando ao Senhor junto com vocês. Sinta-se à vontade e vamos juntos adorar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A palavra de Deus diz em Salmos, versículo 63, versículo 1: Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. O nosso coração tem que estar sedento por Deus. Que esse seja o desejo do seu coração nesse momento. Senhor, eis-me aqui. Eu quero beber na fonte viva que és Tu. A minha alma tem sede de Ti, Senhor. E o rio que
flui do trono do Senhor vai fluir na sua vida nesta noite. Em nome de Jesus. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm no trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm no trono, águas que curam, que limpam. Onde me passar, por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Deus, nós declaramos, ó Pai, neste momento, que Tu és a nossa fonte de vida, nossa fonte de esperança. Entregamos as nossas vidas, as nossas famílias e a nossa adoração somente a Ti, em nome de Jesus. Amém.
Olá, graça e paz, Deus abençoe sua vida. Estamos mais uma vez celebrando o Senhor, celebrando o seu amor, celebrando a graça de Deus sobre todos nós. E hoje eu quero compartilhar com você uma palavra que tem impactado a minha vida ao longo dos anos. Eu creio que Deus é um Deus de princípio, e quando você decide viver por princípio, você está vivendo debaixo da bênção, do favor, da graça de Deus. E esse texto que eu vou compartilhar com você fala e revela ao nosso coração um princípio extraordinário. Provérbios capítulo 3, verso 9 e verso 10 diz assim: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Uma questão de honra. Esse é o princípio. Honra na Bíblia tem um significado extraordinário: fazer distinção. Quando eu estou honrando alguém, eu estou distinguindo essa pessoa das demais. Quando eu estou honrando a Deus, eu estou distinguindo ao Senhor de todas as demais coisas. E sabe o que a Escritura está nos dizendo? Que a vida financeira, a nossa relação com o dinheiro, a nossa relação com os bens é uma questão de honra para com o Senhor. E há uma promessa extraordinária para a minha e para a sua vida sobre esse fundamento, esse princípio, o fundamento da honra naquilo que Deus nos confia. E o texto nos diz: honra ao Senhor com todos os seus bens. Nós precisamos entender que tudo aquilo que temos foi dado pelo Senhor, portanto precisamos honrar ao Senhor com aquilo que nós recebemos de tuas mãos. E o texto diz que nós precisamos também honrá-lo com os primeiros frutos de todas as nossas plantações. Além de uma questão de honra, isso reflete a minha obediência e a minha fidelidade. Se você quer ser honrado por Deus, se você quer viver uma vida de colheita a partir dos princípios, daquilo que é fundamentado por Deus, viva a partir da honra. Uma questão de honra, e o resultado, a bênção e o favor e a garantia da promessa de Deus vem a seguir nos versos seguintes: os seus celeiros ficarão plenamente cheios. Preste atenção, há uma promessa de Deus de vir a provisão de Deus na nossa vida em todas as circunstâncias. O texto nos diz que os celeiros simplesmente vão ficar cheios. Isso significa que, independente da circunstância, independente da tempestade, independente da escassez do mundo, nós temos a ação divina sobrenatural que provê tudo aquilo que nós precisamos e que enche os nossos celeiros. O texto diz que haverá uma abundância e que os barris transbordarão. É uma questão de honra. Quando eu honro o Senhor, quando eu faço distinção entre Ele e todas as demais coisas, eu estou tendo um ato de fé, um ato de confiança, e a minha colheita será extraordinária, porque Deus é aquele que promete e cumpre as suas promessas. Eu quero orar por você e quero dizer a você: viva a partir do fundamento da honra, fazendo distinção de Deus, de todas as demais coisas, de tudo que está à sua volta e de tudo aquilo que Ele lhe confiou em suas mãos. O resultado é viver um tempo de abundância. Essa é a promessa de Deus. Honra o Senhor com seus dízimos, honra o Senhor com as suas ofertas, e você vai prover, ou providenciar, ou experimentar na sua vida o cuidado e o favor de Deus. Deus nos prometeu isso, e eu quero orar com você. Está aqui as nossas contas, nós seguimos cuidando, a nossa igreja está em movimento, cuidando de pessoas, cuidando de famílias, levando alimentos na mesa das pessoas, cumprindo com todos os nossos compromissos, e a sua fidelidade
e a sua escolha pela honra será algo que vai fazer diferença tanto na nossa comunidade e família da fé, como também na sua vida. Eu quero orar com você e abençoar você nesse tempo, porque você decidiu viver em honra. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a vida do teu filho, da tua filha. Eu abençoo essa família que decidiu viver em honra, que decidiu confiar em Ti, que decidiu viver debaixo, Senhor, da fidelidade e da obediência. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, eu oro para que a provisão dos céus se materialize de forma incrível, extraordinária, para que eles tenham testemunhos a dar, para que eles possam testificar daquilo que o Senhor fez e outras pessoas os vejam como aqueles ao qual o Senhor de fato faz a diferença. Nós dependemos de Ti, nós confiamos em Ti e nós decidimos viver uma vida de honra. Eu abençoo essa casa, eu abençoo essa família. Vem provisão de Deus em todas as áreas e supra todas as necessidades e mais, surpreenda esses corações e venham os mimos de Deus para que eles tenham histórias para contar do agir de Deus em suas vidas. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Deus te abençoe e siga a sua jornada, não olhando para a circunstância, mas fundamentado e caminhando numa perspectiva da honra. Decida fazer sempre distinção. Deus abençoe sua vida. Olá, graça e paz. Eu sou o pastor Luciano Moura, da Igreja Presbiteriana Reviver do Taquari, no Distrito Federal. Quero compartilhar com você uma mensagem aprendendo com as tempestades, dando continuidade nas mensagens que nós tivemos a respeito das tempestades, e hoje nós queremos aprender mais algumas lições com elas. O Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, nos diz assim: Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Irmãos, esse texto nos faz refletir sobre algumas coisas muito importantes e eu quero compartilhar de algumas delas com vocês. O texto diz: no mundo tereis aflições. Mas você pode dizer: pastor, mas eu não quero aflição. Eu também não quero. Ah, pastor, eu não gosto de aflição. Eu também não gosto. Porém, a Bíblia diz para termos bom ânimo, mas ela diz também ainda: tereis aflições, porque as aflições elas fazem parte da nossa vida, quer a gente goste, quer a gente não goste, é independente da nossa vontade. Eu preciso estar preparado, porque a palavra nos adverte que nós teremos aflições. Então o que eu quero compartilhar hoje é como nós podemos aprender com essas aflições. Se eu não posso me desvencilhar de todas elas, de muitas eu posso, porque as nossas escolhas trazem consigo algumas aflições, principalmente quando nós fazemos escolhas erradas. É ou não é? Quando nós resolvemos fazer uma coisa e nós sabemos que aquilo é algo que vai dar errado, nós vamos colher uma aflição. Nós vivemos debaixo, querido, da lei da semeadura. Aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Ninguém jamais vai colher aquilo que não plantou. Ah, mas eu não gosto disso. Olha o que você está vivendo, né? Princípios. Nós vivemos por princípios. Os princípios não podem ser quebrados. Não se pode quebrar um princípio, né? Então dá uma olhada naquilo que você plantou. A vida, ela é como se fosse um eco, né? Se você não gosta daquilo que você está ouvindo, mude aquilo que você está falando, mude aquilo que você está profetizando. É assim que funciona. Então nós vamos ver hoje que nós precisamos estar prontos para aprender com as aflições, porque muitas delas nós podemos evitar, muitas delas vêm para nos dar grandes lições. Então, não reclama da sua adversidade, não reclama do momento em que você está vivendo, porque reclamação, querido, não resolve nada, a menos
se você for reclamar para Deus, né? E reclamar no sentido literal mesmo, né? E não no sentido figurado. Se for reclamar para Deus, conversar com Deus, dizendo: Senhor, eu estou nessa vida, estou sofrendo, estou aquilo outro. Deus é onisciente, querido. Ele sabe todas as coisas. O que Deus vai dizer para você é: estou vendo tudo isso, estou sabendo disso tudo. Agora, se você resolve falar para o Senhor: Deus, preciso da tua ajuda, muda a minha vida, muda meu jeito de ser, muda a minha maneira de atuar, haja a meu respeito, muda a minha história, aí Deus vai poder atuar na tua vida. Daí Deus move a sua mão e abençoa a nossa vida. Então nós vamos aprender como as aflições podem nos ensinar nas tempestades. E nós vamos aprender com algumas tempestades. O pastor Lincoln já falou a respeito de 2 tempestades, e eu quero voltar a falar a respeito delas também, e vou citar uma outra para nós aplicarmos nas aflições. Nós vamos usar então essa palavra para aplicar nas aflições: tempestade. E então nós vamos acompanhar alguns textos, e a primeira dela está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35, que diz assim: E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. O versículo 32 diz que naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse-lhes: Passemos para a outra banda. Olha o que Jesus diz aqui, querido. Passemos. Tipo assim, eu vou junto com vocês. Nós vamos passar. Jesus não disse para eles: vocês vão passar. Jesus disse: passemos. Ou seja, ele se colocou junto na situação. Os discípulos então obedeceram, né? Aqui não tem desobediência nessa tempestade. Teve uma tempestade de Jonas, onde o princípio era a desobediência. Porém aqui não teve desobediência. A mensagem aqui é outra, porque a desobediência levou Jonas para a tempestade. Agora aqui eles obedeceram. Jesus foi dormir, ele estava cansado, não entendia nada de barquinho. Por isso que ele contratou 4 pescadores para fazer parte do time dele, né? Tipo, cada macaco no seu galho, cada um na sua. Pedro, Tiago, João, André no barquinho, pescador, entendiam tudo de tempestade, entendiam tudo de como atuar naquele momento. E Jesus fala para eles então: vocês tomam conta desse negócio aí, que eu vou descansar um pouquinho. Foi para a parte de trás do barco, aonde batia menos. Jesus não era bobo, né? Estava lá, de repente, querido, a tempestade vem. Por quê? Porque no mundo tereis aflições. É um corre para lá, corre para cá, sobe vela, baixa vela, puxa daqui, estica dali, se cobre de lá. Daí um olha para o outro e começa a perguntar: será que Jesus não está vendo? Por óbvio que Jesus não estava vendo, ele estava dormindo. Um fala para o outro: caramba, gente, será que ele não está vendo que nós estamos numa enrascada? Na verdade, ele mesmo colocou a gente nessa furada e ele está lá dormindo. Quer saber? Vamos acordar ele. Querido, é claro que o barco não ia afundar. Jesus estava lá e ele havia dito: passemos para o outro lado. Porque se o barco afundasse para os discípulos, afundaria para Jesus também. O interessante é que nós podemos aprender algumas coisas com a tempestade. A primeira coisa é que se Jesus falou, querido, está falado. No mundo tereis aflição, mas ele continua: tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Ele disse: passemos, e foi dormir. Ou seja, ele já havia dito que eles iriam passar. Ele tinha deliberado uma palavra de vitória. Então nada poderia deter aquele barco. Nada poderia. Tem tempestade, amado, que só vem sobre a nossa vida para te mostrar que aquele que prometeu é fiel para cumprir toda a palavra de Deus. Vai sacudir o teu barco, a água vai entrar, vai ser difícil,
Você vai ficar molhado, mas a presença do Senhor te garante a vitória. Só que na tempestade, cada um reage de um jeito. E com os discípulos também não foi diferente. Pedro, energético, provavelmente deveria estar lá com uma canequinha tirando a água do barco. Tirando a água do barco para todo lado. João, que era um homem de oração, deveria estar lá. Jeová Jiré, Pai da eternidade, cuida de nós, abençoa a nossa vida. Felipe, o evangelista, caramba, eu tenho muita alma para ganhar, não posso morrer hoje. Natanael, que era exigente, falei para a gente vir num barco maior. Ele havia reclamado, porque Nazaré era pequenininha. Judas, que era o tesoureiro, devia estar pensando no prejuízo que ia dar se o barco afundasse. Tomé, incrédulo, provavelmente disse, eu falei para a gente não vir, né? E André, que gostava de brincar, né? É aquele que estava de olho no lanche do garoto, na multiplicação, né? Ele só podia estar brincando, alimentar 5.000 homens com 5 pães e 2 peixinhos. Cada um reage de um jeito na tempestade, é assim que funciona. Tem gente que chora quando está nervoso, tem gente que ri quando está nervoso. Mas a mensagem nos ensina algo profundo, querido. Jesus está dando uma lição e falando para os seus discípulos: se eu falei, está falado. Quando os discípulos percebem que o negócio ficou feio, eles resolvem acordar Jesus. Jesus acorda, dá ordem à tempestade, ela para, e eles, olhando um para os outros, diziam: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amados, tem tempestade que só vem na nossa vida para nos mostrar quem é o nosso Deus. A tempestade não vai afundar a sua embarcação, ela só quer mostrar quem é aquele que anda contigo. Você está vivendo uma tempestade? Às vezes ela vem para te ensinar isso, para te mostrar o poder do teu Deus, o que Ele pode fazer a teu respeito, como Ele pode entrar com providência e mudar a sua história. Amém? Talvez a tempestade venha com um diagnóstico, aonde disseram para você que era uma enfermidade que não tinha cura, porém ela veio para te mostrar que o teu Deus cura toda e qualquer enfermidade, até aquela que o médico diz que é impossível. A outra tempestade está em Mateus capítulo 14, versículo 24, que diz assim: e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Como que começa o texto no versículo 22? Diz assim: logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco. Algumas traduções dizem: Jesus, compilado, insistido, obrigou. Jesus disse para os discípulos: quero todo mundo no barquinho. E aqui tem uma situação bem interessante, irmãos, porque Jesus fala: entrem no barco, ou seja, havia apenas um barco aonde Jesus havia determinado para que eles entrassem. E se você não está preparado para obedecer, você não está preparado para ser discípulo, porque aqui diz que Jesus compilou, ou seja, Jesus insistiu, tipo, entra no barco, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ele colocou todo mundo no barquinho, vocês vão e eu vou depois. Olha só, Jesus havia dito que iria depois. Da outra vez, quase afundou com ele no barco. E agora, sem ele no barco? Imagina o desespero dos meus irmãos, né? A lição agora é outra. Jesus está preparando os seus discípulos. Cada tempestade vem numa intensidade maior. É assim que funciona. Se você não aprender com esse problema que está enfrentando, amanhã vem um mais difícil, né? Então é melhor você aprender com esse, ou então você corre o risco de ser destruído. Então Jesus disse: quero todo mundo no barquinho. Só que tinha uma coisa, Jesus disse que ia depois. Depois, como? Se só tinha um barquinho? Ele falou: pega o barquinho. Os discípulos já deviam ter imaginado: poxa, como é que Jesus vai? Mas tudo bem, no momento eles só obedeceram e foram, né? Talvez eles estivessem pensando: não, Jesus não vai não.
né? Ele não vai. Mas eles obedeceram, subiram e foram. Quando eles estavam lá, o que acontece? Veio a tempestade, irmãos. Por quê? No mundo tereis aflições. E eles estão lá, pois Jesus falou que ia, mas não falou a hora que ia. Tem tempestade que vem para mostrar que o tempo é de Deus, não é o nosso tempo. E na quarta vigília da noite, diz a palavra que Jesus vem caminhando sobre as águas. Imagina como esse pessoal deveria estar naquele barquinho, sem iluminação. Nem todos eram experientes. Jesus andando por cima da água, literalmente tirando onda. Ficaram com medo. Alguém chegou até a gritar: é um fantasma. Eu fico imaginando aqueles homens no meio do mar, sozinhos, não tinha ninguém olhando. Era homem gritando para tudo que é lado. E o engraçado é que ninguém correu, não tinha para onde correr, né? Também fala sério, vai correr para onde? Se é em terra seca, tinha discípulo correndo até hoje, amado. E olha que só tinha homem naquele barco, hein? Mas Jesus diz: tem bom ânimo, sou eu, não temais. Pedro chega na ponta do barco e diz: se é o Senhor, manda eu ir aí. Sabe por quê? Porque tem tempestade que vem sobre a sua vida só para saber o que você vai fazer quando a crise chegar. 12 homens com medo, só um se levanta e diz: Jesus, se é o Senhor, eu quero ir até onde o Senhor está, independente da tempestade que está ao meu redor, pois eu sou capaz de fazer o que o Senhor faz, porque eu sou o seu discípulo. Tem tempestade que vem na sua vida só para te ensinar a sair do barco, porque sair do barco é fazer aquilo que ninguém faz. Quantos saíram do barco? Os outros 11 ficaram. Quem você quer ser, meu querido? Você quer ser aqueles que ficam no barco ou você quer ser aqueles que saem do barco? Quem sai do barco conta o milagre de si mesmo. Quem fica no barco conta o milagre dos outros. Na igreja primitiva, a partir daquele momento, 11 pessoas podiam levantar e testemunhar que viram um homem andar sobre as águas. Porém, na mesma igreja primitiva, apenas um homem poderia levantar e testemunhar que ele fora aquele que andou sobre as águas. Ele podia bater no peito e dizer: é deles que eles estão falando, é de mim. Quem nós queremos ser? Quem você quer ser? Saia do barco, porque tem tempestade que vem para mostrar para você que ela não pode afundar a sua embarcação, e que se ela afundar a tua embarcação, você vai andar por sobre as águas, porque aquele que te chamou é fiel e justo para cumprir toda a palavra. Querido, você pode andar sobre as águas, porque o mestre te espera do outro lado. Não se acovarde, saiba de uma coisa: poucos saem do barco, a maioria ficou. Defina quem você quer ser, fazer parte da maioria ou da minoria que sai do barco, porque sair do barco é fazer o que ninguém está fazendo. É a hora de você fazer o que ninguém faz, porque daí você recebe o que ninguém recebe, você vê o que ninguém vê. É isso que nós precisamos fazer. Ore como ninguém ora, jejue como ninguém jejua, e você vai ver a glória de Deus como ninguém está vendo. Nesses dias nós precisamos de pessoas assim. Oferte como ninguém ofertou, e você vai prosperar como ninguém tem prosperado. A decisão é sua, a decisão é minha. Esteja uniformizado nesse sistema opressor, ande na contramão do sistema e veja Deus se manifestar, agora a glória dele se manifestar na nossa vida. Saia do barco. Nesses dias nós precisamos de homens e mulheres que saiam do barco. Nossa nação precisa de homens e mulheres que saiam do barco, fazer o que ninguém está fazendo. E a última tempestade está em Atos, capítulo 27, versículo 18. E andando, nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte, aliviaram o navio. Nota que cada tempestade vai aumentando.
Essa agora, querido, é uma tempestade terrível. Essa tempestade durou 14 dias. Depois você acompanha aí no texto, mas ela tem uma mensagem para nós. O apóstolo Paulo estava preso nessa embarcação. Jogaram as coisas fora do navio. E tem algo importante aqui, porque esse navio, esse barco, esse vai afundar. E às vezes tem gente que diz: ah, navio do crente não afunda. Ai, quando Jesus está no barco não afunda. Esse aqui afundou. Por quê? Porque tem uma lição para nos ensinar. Jesus está com a gente, não vai afundar. Se o propósito for afundar, querido, vai afundar. Mas tem de bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. Jesus estava com Paulo e o navio afundou. Essa tempestade nos ensina uma mensagem importante, que o navio pode afundar, mas você não afunda com ele. A sua aflição pode vencer no momento, mas a caneta que escreve o teu futuro, querido, está na mão dos senhores dos exércitos. Deus disse para Paulo numa visão: o barco afunda, mas ninguém morre. Deus deu garantia e o barco afundou. Por isso tem situação que você vai enfrentar na tua vida, que pode fazer afundar aquele momento, mas isso não vai acabar com a tua história. Deus deu uma garantia e o barco afundou. Por isso tem situação que você vai enfrentar na tua vida, que pode afundar naquele momento, mas isso não vai acabar com a tua história. Talvez, querido, você tenha naufragado nesse momento, agora. Talvez você esteja dizendo: eu perdi alguém que estava enfermo, eu perdi um emprego, eu perdi isso, eu perdi aquilo. Talvez perdeu mesmo, e não vai ter de novo não, querido, porque aquela viagem era um momento de perda, mas ela não acaba com a tua história, porque anda com você o Senhor dos Exércitos, anda com você o Deus Todo-Poderoso. E presta atenção, porque essa não foi a última viagem de Paulo, teve muitas outras, e ele teve muitas viagens de sucesso. O teu naufrágio hoje não determina o fim da tua história, amado. É simplesmente o encerramento de um parágrafo, de um período, que amanhã Deus vai continuar. E o teu futuro é de bênção, o teu futuro é de saúde, o teu futuro é de Deus ao teu lado, para mostrar para você que em Cristo nós somos mais que vencedores. Vale a pena nós aprendermos com as tempestades, amém? Vale a pena nós aprendermos com essas tempestades. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque Jesus disse que Ele venceu o mundo. Amém? E eu quero orar com você, que ainda não convidou Jesus para entrar no barco da sua vida. Você ainda não convidou Jesus para fazer parte do teu dia a dia, como teu único e suficiente Salvador. Quando Jesus está no barco, as coisas se tornam mais fáceis. Quando Jesus está no barco, a nossa história, ela muda. E Jesus quer mudar a tua história também. E eu quero orar também com você que em algum momento deixou Jesus fora do barco da tua vida. Você se desviou da rota que Jesus tinha estabelecida para você. Feche os teus olhos aonde você está. Você pode fazer essa oração em qualquer lugar, porque Ele está presente em qualquer lugar. O nosso Deus, Ele é soberano, o nosso Deus é onipresente, Ele é onipotente. Senhor Jesus, quero convidá-lo a fazer parte da vida desse meu irmão, dessa minha irmã, que ainda não convidaram o Senhor para fazer parte da vida deles. Eles não convidaram o Senhor para estar no barco da vida deles, Senhor. Entra agora, Pai, na vida do meu irmão, na vida da minha irmã, na vida desse jovem, Senhor Deus, que talvez nunca tenha feito essa oração. Que o Senhor possa estar com ele agora, que ele possa repetir esta oração. Senhor Jesus, quero convidá-lo hoje para fazer morada no meu coração. Quero convidá-lo para ser o único Senhor da minha vida. Toma nas tuas mãos, Senhor, o meu coração. Leva embora todos os meus pecados, Senhor. Quero confessar que o Senhor é o meu único Salvador nesse dia. E a partir de hoje, Pai, faz morada na minha vida, faz morada no meu coração. Quero te servir todos os dias da minha vida, em nome de Jesus. Pai, eu também que tinha me desviado dos teus caminhos, quero pedir agora que o Senhor venha a fazer parte dos meus planos novamente, Senhor Deus. Quero entregar a minha vida a Ti, para a honra e glória do Teu nome. Nós oramos, Senhor, e agradecemos.
Obrigado, querido, por essa palavra e que as tempestades possam nos ensinar que elas não vão nos afogar. Deus abençoe e até semana que vem. Estamos encerrando mais uma celebração e hoje nós recebemos uma palavra que edificou nosso coração profundamente. Estamos todos em uma grande tempestade, mas Deus está nos dando uma oportunidade incrível de aprendermos em tudo. Eu espero que você esteja aproveitando esse tempo para aprender aquilo que Deus quer lhe ensinar e que você se torne uma pessoa melhor em todo esse processo. Vai ficar tudo bem, tudo vai passar e você sabe que o normal após a pandemia não será o mesmo normal em que nós vivíamos. E você precisa estar pronto, preparado para aquilo que estará diante de você. E você colherá grandes frutos. Deus abençoe você poderosamente. Tenha uma semana maravilhosa em Deus. Continue ouvindo a voz do Espírito no seu coração e aproveitando cada oportunidade para aprender. Eu quero dizer para você uma coisa muito importante. Nós, no mês passado, nós ajudamos muitas famílias que perderam empregos e que estavam passando por grandes necessidades. Esse mês nós precisamos nos mobilizar mais uma vez. E o nosso drive-thru solidário está aberto e nós queremos contar com a sua generosidade. Quando nós repartimos a nossa mesa, nós alegramos o coração do Pai, porque tudo que recebemos do Pai não é apenas para nós mesmos, mas para repartirmos com outras pessoas. Nós estamos preparando para mais uma vez abençoarmos as famílias carentes da nossa comunidade. Eu quero contar, nós, família Reviver, contamos com a sua generosidade. E não deixe de orar pelos seus entes queridos, orar pelo nosso país, orar pela nossa igreja. Mais do que orar, eu quero desafiar você durante essa semana a fazer pelo menos 5 ligações para pessoas da sua família e para pessoas da sua família da fé, para conversar com ele, para orar com ele, para saber notícia dele. Vamos cuidar uns dos outros. Deus nos colocou juntos e juntos nós somos mais fortes. E Deus abençoe você. Nós somos uma família em movimento, mesmo online. Nós estamos em missão e continuamos em missão. Quero orar por você nessa hora, pelo seu lar e para a sua casa, mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por estarmos juntos mais uma vez. E nesse tempo, estamos aprendendo tanto com o Senhor. Eu quero te pedir, Deus, que o Senhor nos dê uma atenção maior à Tua voz, ao Teu Santo Espírito. Que o Senhor nos livre das distrações, para que não percamos a oportunidade de ouvir o Senhor e de aprender contigo. Mais uma vez eu quero orar por essa pessoa que está conosco aqui na sua casa ou no seu trabalho, onde se encontra ouvindo essa palavra e participando da nossa celebração. Eu abençoo com a proteção do Pai, eu abençoo, Deus, com a saúde em nome de Jesus. E que o Senhor nos levante para cumprirmos o propósito do Senhor nesse tempo na nossa geração. Eu quero te pedir que cada família seja surpreendida pela Tua provisão e pelo Teu cuidado nessa semana extraordinariamente. E que o Senhor, Pai, nos dê condições de compartilharmos a nossa mesa com aqueles que precisam. Eu abençoo essa casa, esse lar, eu abençoo a nossa cidade, eu abençoo o nosso país, eu abençoo as nações. Pai, traga, ó Deus, um fruto especial, de que forma que o nome do Senhor seja glorificado em tudo em nossas vidas. Obrigado porque somos família e continuamos junto contigo, sendo cuidado, sendo abençoado pelo Senhor, pelo nosso Pai. Que o amor de Deus, nosso maravilhoso, eterno e gracioso Pai, que a graça insondável, doce do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações seja com você, seja com a sua família, seja com o nosso país e com as nações, para a glória e louvor do nome de Jesus, hoje
e para todo sempre. Amém. Deus te abençoe e até o próximo final de semana. Olá, família. Deus abençoe a todos. Eu estou aqui porque é um dia muito especial e eu quero parabenizar a todas as mães. Quero parabenizar e agradecer a Deus por uma mãe muito especial que faz parte da minha vida, minha esposa, que me deu 3 presentes maravilhosos. E eu quero parabenizar você, mamãe, pela sua entrega, pela sua alegria, pela sua dedicação, pelo seu amor, pelo seu exemplo. Feliz Dia das Mães, na nossa família Reviver. Eu celebro e honro suas vidas. Deus abençoe você poderosamente. Um forte abraço.